Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Eu hoje vou me permitir usar algumas figuras de linguagem, alguns clichês da gente em redação para falar do momento porque ele pede. Meus caros, e aqui vai o primeiro clichê. Vamos colocar as barbas de molho em relação aos protestos de rua chamados para o domingo, dia 7. Não que eles não devam ser feitos e não que não seja oportuno fazê-lo. Eles são oportunos e eles deverão acontecer, desde que não estejamos sendo instrumentalizados dentro de uma estratégia da extrema-direita, de uma estratégia do governo, de uma estratégia miliciana aliada aos militares de pijama, sem pijama, de terno, sem terno, que integram essa facção, ora no poder. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que a gente tem que parar e refletir daqui até sábado, porque só doido tem ideia fixa. Isso eu sempre disse às minhas equipes em redação. Só doido tem ideia fixa. Então, se não somos doidos e se queremos de fato mudar essa realidade e se queremos defender a democracia e o Estado de Direito, se queremos defender a liberdade, não podemos ter a ideia fixa de que a hora certa para sair às ruas é neste domingo, dia 7. Isso como ponto de reflexão ainda hoje, na quarta-feira. E por quê? Porque alguns movimentos me levam a achar que pode estar sendo costurada aí uma estratégia de resistência e de aposta no recrudescimento, né, da violência nas ruas a partir de provocações que virão do lado de lá, e o lado de lá é o lado do governo federal, o lado de lá é o lado das polícias militares, o lado de lá é o lado das milícias, o lado de lá é o lado da extrema-direita que é fascista, antidemocrática e que é violenta. E por que eu digo isso? Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, né, presidente para quem quer tê-lo como presidente, na frente do canil que ele instalou no Palácio da Alvorada, o canil instalado para congregar os seus pitbulls de estimação, ele pediu que os seus não fossem às ruas em Brasília no domingo dia 7, quando já tem um movimento convocado, né, de resistência ao fascismo, de resistência ao racismo, de resistência a esse avanço, esses arreganhos autoritários contra as instituições democráticas. Eu, por exemplo, até falei na segunda-feira com vocês aqui, eu pretendo ir no domingo, desde que não se verifique de fato essa estratégia de recrudescimento da violência e quando nós estaríamos sendo instrumentalizados justamente pelos nossos adversários. Então, na segunda-feira, o Bolsonaro fez esse pedido que soou antecipado demais. Ontem, terça-feira, começaram a surgir informações aqui em Brasília de uma linha direta que de fato existe entre as polícias militares, sobretudo as polícias militares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará, uma linha direta dessas polícias militares com o gabinete presidencial, e essa linha forjada pelo coronel Jorge Oliveira, que é um coronel da PM do Distrito Federal, que ocupa um cargo de ministro, né, palaciano no Palácio do Planalto, mas na verdade o papel dele é de despachante da família Bolsonaro e de despachante do gabinete do ódio ali dentro. Só que ele teve toda uma carreira como policial militar, tanto que virou coronel,
no Distrito Federal e tem articulação com as PMs em todos os estados. E PM a gente sabe, PM não tem nada de democrático e não tem nada de libertário. PM é um berçário de milícias autoritárias e antidemocráticas. Então há essa linha direta e eles têm conversado, e não à toa o Bolsonaro tem se dedicado a cuidar e pedir para que haja aumento de policiais militares, de bombeiros militares nos estados e no Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, ele já concedeu, porque quem paga a segurança pública do DF ainda hoje é o Tesouro da União. E, por fim, temos esse artigo esdrúxulo, esse artigo eivado de insultos, eivado de provocações do vice-presidente Hamilton Mourão, no estado de São Paulo de hoje, onde ele diz claramente que pode haver repressão aos movimentos de rua no próximo domingo, aonde ele já coloca esses movimentos dentro de uma articulação internacional que não existe. Existe uma reação de todo mundo livre, né, ao racismo e ao fascismo, mas não que exista uma ordem internacional unida para levar violência às ruas. Ele provoca o ministro Celso de Mello de maneira indevida nesse artigo, ele provoca a imprensa, ele provoca jornalistas específicos, né, mesmo que seja nas entrelinhas e que não estejam identificados ali. Eu imagino a quem que ele está provocando, ao chamar de sessentões ou setentões, que hoje gostariam de estar nas trincheiras de uma luta que não lutaram nas suas juventudes, né? Então, com tudo isso junto, eu acho que é prudente que a gente olhe o horizonte e veja se o melhor caminho para seguir e perseverar na luta contra os arreganhos antidemocráticos é a gente estar nas ruas, ou é a gente fazer grandes carreatas, ou é a gente não sair à rua nesse momento, seguir nessa luta dentro das instituições, né? Afinal de contas, eu não gosto de teorias conspiratórias, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. E a gente não tem mais idade, né, nem a nossa história de luta democrática nos autoriza a cair em bruxarias, né, de magos de quinta, né, que são, na verdade, assuladores, né, de vivandeiros de quartel, né? Então, acho que que é prudente que a gente olhe, né, os demônios que estão no ar, né, e saiba sempre, aí vai um último clichê, né, que o diabo, ele não é diabo porque é ruim, o diabo é diabo porque é velho, porque tem cabelo branco, né? Então a gente tem que parar um pouco, olhar o horizonte e ver com prudência o que fazer nesse fim de semana para conservar, preservar a luta contra o avanço fascista que o país passa, mas com a responsabilidade de não virar instrumento para esse povo, de instrumento para quem traz os arreganhos antidemocráticos. Obrigado e sigamos em paz.